Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os nossos objetivos? Nós vamos fazer a leitura de um causo, certo? Vamos também identificar o seu tema, reconhecer o tipo de narrador utilizado dentro do texto, compreender a função dos verbos, em cada tempo verbal no modo indicativo, beleza? Agora aquela perguntinha, inicial, para entrarmos no clima da aula. Você recorda os tempos verbais do modo indicativo? Então lembra quais são os verbos, de que forma o verbo é utilizado, Enfim, o que cada tempo verbal indica, Quando ele está no pretérito, quando ele está no presente, quando ele está no futuro. Qual que é a finalidade disso? O que ele está indicando, Então, existe um objetivo por trás disso. Então, não é por acaso, Então, cria-se um efeito de sentido sempre que eu utilizo o verbo em determinada forma verbal, certo? Quando eu uso o presente, eu quero passar uma ideia, De atualidade, por exemplo, Quando eu uso o pretérito, Eu tenho três formas do pretérito, Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, é fácil, professor? Não, não é tão fácil, de saber. Mas nós vamos trabalhando para entender um pouquinho melhor tudo isso, beleza? Vamos adiante. Bom, agora eu quero convidá-los a fazermos juntos, então, uma leitura aqui de um caos, tá? Acompanhem comigo, então, o título. As Sete Velhas da Estrada, tá? Faz uns 40 anos que isto aconteceu, numa tarde quente do mês de janeiro. O Tavinho e o seu cunhado Zezinho Pereira voltavam de jipe da vila, que era como eles chamavam a cidade de Redenção da Serra. Já estavam quase chegando ao sítio do Fundão, quando, ao contornar o morro, encontraram o Berto, irmão de Tavinho, vindo de charrete. Ele ia para a vila buscar o filho Paulo, que estudava medicina no Rio de Janeiro, e agora vinha passar as férias no sítio do pai. O Tavinho então pediu ao irmão que voltasse para casa com o Zezinho, para ele ir na charrete apanhar o sobrinho. O Berto concordou. Perto da encruzilhada, onde sai a estrada para a cidade velha, o Tavinho avistou 7 velhas à beira do caminho. Estavam 3 de um lado e 4 do outro. Vestidas de branco, pareciam rezar, dispostas na forma de um triângulo. Aquilo assustou o cavalo, que refugou. Mas o cavaleiro insistiu. Passaram pelas estranhas figuras e foram embora. Era uma visão esquisita, sinistra para aquele horário. Já estava começando a escurecer e não moravam tantas velhas na região. Ao encontrar com o sobrinho na vila, o Tavinho chegou a comentar o fato ocorrido na ida. Colocaram as malas na traseira da charrete e tomaram o caminho de volta. Mas o estranho foi que, ao passar novamente no local, não encontraram mais ninguém. As velhas sumiram com o cair da noite. Depois disso, outras pessoas contaram ter visto mulheres de branco na beira daquela estrada ao pôr do sol. Interessante, então, esse caos, não é mesmo? Então, uma visão diferente, esquisita, como diz ali, sinistra, um pouco assustadora, para aquelas pessoas ali que não costumavam, ver uma cena dessas. Então, lhe pareceu assim um pouco complexo, digamos, de imaginar isso, Então, essa ideia passada aqui dentro do caos é criar esse suspense mesmo, Esse fato aqui inusitado, Enfim, a partir daí, essa narração então ocorre, beleza? Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Acompanhe aqui o trecho. Perto da encruzilhada, onde sai a estrada para a cidade velha, o Tavinho avistou 7 velhas à beira do caminho. Estavam 3 de um lado e 4 do outro. Vestidas de branco, pareciam rezar, dispostas na forma de um triângulo.
Aquilo assustou o cavalo, que refugou, mas o cavaleiro insistiu. Então, falando sobre o tema então do nosso caos, então, o que está sendo tratado aqui exatamente? Você percebeu? Então, acompanhe aqui comigo, né? Nós estamos falando de um fato inusitado. Sempre os causos eles trazem esse fato inusitado, né? Esse fato pitoresco, como nós chamamos. Então, a partir daí nós temos a elaboração, né, de todo um enredo, né, que vai culminar com um final, um desfecho lá, né, de solução ou não do caos, né? Na parte ali que nós observamos, lá no finalzinho, o que aconteceu? Depois de um tempo, quando outras pessoas passaram, algumas até diziam, né, ter avistado a mesma coisa, aquelas mulheres ali perto da estrada. E outros, depois do escurecer da noite, já perceberam, né, que não havia mais nada ali, certo? Bom, então qual que é o fato inusitado e ao mesmo tempo assustador aqui que nós podemos acompanhar, né? É o fato do personagem, o Tavinho, né, ter avistado 7 velhas vestidas de branco, né, que pareciam rezar. Você percebeu isso? Notou? Então vejam como muitas vezes os textos eles nos trazem a resposta de uma forma mais, o quê? Explícita. Ou seja, eu vou procurar ali dentro do texto e eu consigo identificar aquela informação facilmente. Isso é muito interessante, não é mesmo? E outras vezes, né, nós temos que interpretar um pouquinho para pensar, né, no que pode ser a possível resposta, né? Aí seria uma informação implícita, certo? Percebeu? Beleza, então. Agora a nossa atividade de número 1. Eu quero que você observe aqui, então, nós temos um trecho aqui na tela para você ler, certo? E a perguntinha é a seguinte: o caso lido é narrado em primeira ou terceira pessoa? Eu quero que você explique e já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu, então, identificar se o narrador está em primeira pessoa, se está em terceira pessoa, né? O que eu preciso perceber, né, dentro ali do trecho para sentir se ele está em primeira ou em terceira pessoa? Então, eu tenho que acompanhar como que o verbo está colocado, então, alguma palavrinha que possa indicar, né, quem é o narrador, né? De que forma ele apareceu ali. Então, vamos ver juntos aqui, acompanhe. Então, ó, observe. O caos aqui ele é narrado em terceira pessoa. Por quê, professor? Né? Porque o narrador ele é observador. O que é narrador observador? Aquele que relata os fatos. Né? Ele não se envolve, ele não se coloca na história como personagem. Ele apenas relata os acontecimentos. E isso é muito interessante. Né? Então aqui o narrador observador ele vai relatar os fatos que foram vividos ou vivenciados por outras pessoas e não ele. Então isso torna o narrador apenas em terceira pessoa como narrador observador. Perfeito? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tempos verbais, né? Nós estamos falando aqui do modo indicativo. Então é muito interessante nós percebermos o modo indicativo é aquele que nós usamos de uma forma, né, digamos, mais abrangente no nosso dia a dia, né? As outras formas do imperativo, né? Por exemplo, nós usamos menos, né? O subjetivo, né? Enfim, certo? Vamos lá. Então, acompanhe aqui comigo, então, como que nós vamos entender os tempos verbais. Primeiramente, vamos falar do qual tempo? Do tempo qual? Presente, né? O que é o presente? Vocês lembram? O que o tempo presente indica? Qual que é o tempo presente? É o tempo atual, certo? Tempo atual. Então, nós estamos vivendo uma atualidade. Então, a ação está acontecendo no exato momento da fala. Então, no momento que eu estou conversando, né, explicando a você, então eu estou usando o tempo presente, certo? Então, eu estou, ó, estou, então o verbo estou, né, está no presente. Eu estou explicando a vocês, certo? Vamos acompanhar juntos aqui, então. Então, o presente ele indica a ação, né, que ocorre no momento exato da fala, como eu já mencionei. Ela transmite, então, essa ideia principal de atualidade. Acompanhe aqui um exemplo do texto. Ele vai para a vila buscar o filho Paulo, que estuda medicina no Rio de Janeiro e agora vem passar as férias no sítio do pai. Acompanhe lá o verbo destacado, estuda. Então, estuda é um momento atual, então uma relação do verbo que ainda está acontecendo. Então, o momento atual. Perceberam? Então, o tempo presente ele passa essa ideia de atualidade. Perfeito? Continuando aqui. Falando agora sobre as formas do passado, que aqui nós vamos chamar de pretérito, certo? Então, guarde esse termo, pretérito. Quando você ouvir isso, nós falamos de passado. Quantas formas de pretérito nós temos? 3 formas, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Não esqueçam, certo? Primeiramente, vamos falar sobre o pretérito perfeito. Por que ele recebe esse nome, professor? Justamente porque a ação está concluída, acabada, finalizada. Por isso, o pretérito é chamado de perfeito, tá? Então, uma ação passada que está concluída, acabada. Tá? Olha o exemplo lá. Já estavam quase chegando ao sítio do Fundão, quando ao contornar um morro, encontraram o Berto. Então, a ação, ó, encontraram. Então, encontraram é uma ação que foi realizada, que foi concluída, certo? Então, perceba isso. Por isso, o pretérito se chama pretérito perfeito. E agora, o que mais, professor? Pretérito imperfeito. Por que será que o pretérito pode ser chamado de imperfeito? Ou em alguns momentos ele se torna imperfeito? Justamente porque a ação ela não é totalmente acabada ou não há uma certeza que aquela ação realmente foi concluída, certo? Por não termos essa certeza, nós dizemos que aquela ação é imperfeita, certo? Olha lá, então indica um fato ocorrido no passado, assim como as outras formas do pretérito.
mas ele não foi completamente finalizado, ou não há como saber se realmente foi, né? Transmite uma ideia de continuidade ou ainda de duração no tempo. Como um exemplo aqui pode ser, né, observado. O Tavinho e o seu cunhado Zezinho Pereira voltavam de jipe da vila, que era como eles chamavam a cidade de Redenção da Serra. Observe aqui então, ó, voltavam, né? Chamavam, era. Quer dizer, voltavam e não concluíram essa ação ou concluíram, né? Não tenho como ter certeza. Chamavam, não chamam mais, professor, né? Sabe aquela ideia que não há uma certeza? Então, se a ação foi acabada, se foi concluída, né? Como lá no pretérito perfeito, que a ação realmente foi concluída, finalizada, né? Então, aqui nós não temos essa mesma certeza, por isso o pretérito imperfeito. Então, ó, chamavam, mas agora pode ser que não chamam mais, né? Voltavam e por algum motivo não voltaram, né? Ah, voltavam, mas pararam ali no caminho, aquela ação não foi terminada, não foi acabada. Pode ser que aconteceu isso, pode ser que realmente eles acabaram, mas nós não temos a certeza pela forma como o verbo foi utilizado, bom? Agora a atividade de número 2. Acompanhe aqui então o nosso trecho aqui, certo? Que está na tela e responda o seguinte. Em quais tempos verbais encontram-se cada um dos verbos destacados? E nós logo voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu então responder o que o professor solicitou? Tá em dúvida ainda? Então vamos conferir então, o professor vai auxiliar você. Vamos lá juntos aqui então. Então eu perguntei em quais tempos verbais os
verbos destacados estão aqui colocados, certo? Vamos ver aqui. Olha lá. Então, o verbo sai está no presente do indicativo, certo? Nós estamos falando do modo indicativo. Então, todos esses verbos que nós estamos trabalhando hoje no modo indicativo. Então, sai está no tempo presente do modo indicativo. Avistou está no pretérito perfeito do modo indicativo, certo? Estavam e pareciam está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Beleza? Compreendido? Agora falando sobre pretérito mais que perfeito, certo? Por que nós chamamos de mais que perfeito? É um pouco complexo isso, pessoal. Então, quero que você preste muita atenção. Bom, então é o seguinte, ele indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada, certo? Então, como se fosse um passado de uma ação passada, né? Então, veja aqui, ó. Quando chegaram ao sítio do Fundão, o Berto, irmão de Tavinho, já havia chegado de charrete, né? Percebeu, né? Já havia chegado. E esse já havia chegado, no pretérito mais que perfeito, né? Nós costumamos substituir, né? Essa locução aqui, havia chegado, por chegara, certo? Então, olha lá como que a frase fica. Quando chegaram ao sítio do Fundão, o Berto, irmão de Tavinho, já chegara de charrete, né? Então, percebam, antes de uma ação já no passado, ó, chegaram, né? Alguém já havia chegado antes, né? De charrete. Perceberam? Então, é uma ação passada, mas anterior a uma outra ação também no passado. Então, isso é muito complexo para entendermos de primeira, né? Então, temos que refletir e raciocinar um pouquinho. Beleza? Agora, a nossa atividade de número 13. Eu quero que você observe o trecho aqui para reescrever, né? Utilizando o tempo pretérito mais que perfeito e a terceira pessoa do singular. Já voltamos.
Bacana! Vamos conferir então se você acertou aí, se você conseguiu reescrever certinho, de acordo com o que o professor solicitou. Então, olha, o professor então coloca aqui, né? Então, olha lá. Mas o estranho foi que quando passou novamente no local, já não encontrara mais ninguém. Então, o professor teve que utilizar aqui, ó, né? Encontrara como pretérito mais que perfeito, certo? E também precisou adaptar ali o verbo passar, né? Então, para passou, né? Então, eu pedi ali para colocar, né, o verbo adaptando, fazendo ali a adaptação e também usando o mais que perfeito. Beleza? Muito bem. O que nós fizemos durante a nossa aula? Observe aqui. Realizamos a leitura de um caso, certo? Bacana, interessante. Reconhecemos os verbos quando eles estavam no tempo presente, pretérito perfeito, mais que perfeito e também no imperfeito do indicativo. Certo? Muito bem. Agradeço a você que nos acompanhou, certo? E até a próxima.